Amém e amém. Queridos, nós hoje começaremos uma nova série de mensagens. Prudentes e contentes. É esta série de mensagens que será ministrada ao longo desse mês de abril, e nós aprenderemos exatamente a questão da prudência e a questão do contentamento. Quando nós olhamos esta série de mensagens, quando pensei em conversar com vocês sobre esse tema, nesse momento que nós estamos vivendo, eu decidi dividir em duas partes essa série de mensagens. Esta primeira, que é hoje, eu vou falar um pouco sobre a construção de nossa prudência. Então, como nós podemos viver uma vida de prudência ou como nós podemos construir a imprudência na nossa vida. Então, hoje vamos falar sobre maneiras que nós podemos construir essa prudência, a maneira que ela é construída na nossa vida. E a partir do próximo domingo, nós vamos conversar sobre como agir de forma prudente em várias áreas da nossa vida. Como, a partir de uma construção da prudência, aprender a colocá-la na prática da nossa vida, para que em todas as áreas da vida nós possamos agir de forma prudente. Então, prudentes e contentes. Prudência e contentamento sempre andam de mãos dadas nas Escrituras Sagradas. Quando nós vamos nos debruçar na Palavra de Deus para buscar um conhecimento, entendimento, procurar uma direção para a nossa vida, buscar sabedoria, nós vamos perceber que ela sempre vai ligar essas duas realidades. A prudência e o contentamento, elas vão andar sempre de mãos juntas. Essa é a realidade que nós encontramos na Palavra de Deus. Se alguém pratica a prudência, tem como fruto o contentamento. Mas, da mesma forma, o que significa que imprudência e descontentamento assim também andam. A imprudência sempre vai andar de mãos dadas com o descontentamento. Então, se nós praticamos a prudência, nós recebemos o contentamento. Mas se nós somos imprudentes, nós colhemos o fruto do descontentamento. E é interessante que a palavra de Deus está repleta de textos que nos ensinam essa realidade. O próprio Jesus, ele vai, ao longo do seu ministério, através de parábolas, de histórias, ele vai mostrar essas duas realidades, uma vida com prudência e uma vida com imprudência. A conquista do contentamento, da bem-aventurança e a realidade do descontentamento, exatamente por viver de forma imprudente. E nós vamos encontrar as duas portas, os dois caminhos, e aí então, nesse contexto que nós iremos introduzir a mensagem, nós vamos perceber que Jesus fala então de dois construtores. O primeiro, Jesus fala que era um homem prudente, e ele edifica a sua casa sobre a rocha, exatamente pelo fato de ser prudente. E aí então ele fala que vem a tempestade, vem o vento, bate com ímpeto contra aquela casa, que ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então aqui ele mostra como a prudência e o contentamento, elas vão andar sempre de mãos dadas. Mas no mesmo contexto, Jesus se refere ao homem insensato, o homem imprudente, que constrói a sua casa sobre areia. E vem a mesma realidade, vem a tempestade, o vento forte, a chuva, a água bate com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós encontramos nesse contexto e vários outros textos ensinados por Jesus, e assim também no Antigo Testamento, especificamente em Provérbios, o quanto que a realidade da imprudência gera o descontentamento, mas também a proporção da prudência gerando o contentamento. Então a prudência deve ser priorizada desde o início. Não adianta no meio do caminho nós tentarmos ser prudentes. É necessário que desde o início, no lançamento ali dos fundamentos, nós sermos prudentes. Não adianta depois de você construir uma casa, tentar colocar janelas reforçadas, portas reforçadas, um telhado reforçado, se quando você lançou os fundamentos, se quando você escolheu o solo para construir a casa, você não foi prudente. Então é necessário que nós possamos entender a importância da prudência na nossa vida. E aí, queridos,
A razão de continuarmos a agir com imprudência é o engano causado pelo falso sucesso e o tempo que leva para surgir os efeitos desastrosos produzidos por ela. Vamos dividir essa frase em duas partes. O porquê que nós insistimos tanto na nossa vida em sermos imprudentes? Primeiro, é o falso sucesso. Quando nós olhamos estas casas que foram construídas, nós percebemos que há sim um falso sucesso. Por quê? Porque mostra que aqueles que construíram a casa sobre areia, eles conseguiram construir a casa sobre areia. Esta casa só veio cair com o tempo, mas o grande problema é que foram imprudentes em construir a casa sobre areia, continuaram a ser imprudentes porque o falso sucesso estava diante dos olhos deles. A segunda parte da frase fala que leva um tempo maior para surgir os efeitos desastrosos. Então, quando nós agimos com imprudência, não vai ser de imediato que o efeito desastroso vai aparecer, mas infelizmente é com o tempo, é com o passar do tempo. É hora então que de repente as coisas acontecem de forma repentina e a casa cai. É o famoso chamado efeito dominó. Aí na figura da série que eu compartilhei com vocês, no convite da série, tem aí o efeito dominó. Lembra quando nós éramos crianças, nós colocávamos várias pecinhas de dominó em pé e derrubávamos a primeira. E assim, sequencialmente, ela vinha derrubando todas as outras até o final. Então, quando nós agimos com imprudência, dessa maneira que nós estamos fazendo, nós colocamos peça por peça, mas de repente uma peça cai e ela vem derrubando todas as outras. E aí nós entendemos que muitas vezes é preciso parar e pensar um pouco sobre a vida. Queridos, a falta de prudência é popularmente chamada de trocar as mãos pelos pés. É literalmente quando você age no ímpeto, é quando você não pensa naquilo que está fazendo, quando você não projeta, como Jesus fala, que ninguém ao construir um prédio não para antes para pensar como ele vai construir, quanto ele vai gastar e quanto tempo levará aquela obra. Porque apenas agir na emoção, agir no ímpeto e não buscar sabedoria, não ser prudente, é hora então que nós trocamos as mãos pelos pés. É hora que a primeira peça do dominó vai cair e sequencialmente vai derrubar a outra. E aí, repentinamente, aquilo que nós estamos construindo começa a desmoronar. Mas o que é prudência, queridos? Prudência é a percepção do que está ocorrendo ao redor. É compreender exatamente com clareza aquilo que está acontecendo ao nosso redor, tendo uma clara consciência do que se deve fazer. Então você percebe o que está acontecendo ao seu redor e tem uma consciência clara, objetiva do que deve ser feito. Mas muito mais do que isso, e como fazer. Então você está enfrentando uma situação na sua vida. E você então, o que é ser prudente, o que é ter prudência? É saber exatamente o que está acontecendo e qual é a resposta que você deve dar àquela circunstância, e não apenas saber a resposta, mas como colocar em prática essa resposta. Então, prudência, a ponte entre saber o que fazer e fazer corretamente é a prudência. Então, você sabe o que deve fazer e você precisa fazer. Então, o que une essas duas realidades é o que nós chamamos, então, de prudência. Então, prudência é uma ponte a ser construída. Então, quando nós entendemos o que nós estamos vivenciando, e o que nós precisamos fazer, então, e como fazer, é exatamente a maneira de agir de forma prudente. E aí, então, nós precisamos aprender a construir esta prudência na nossa vida. Por isso, eu quero conversar com vocês nessa primeira parte aqui da nossa série, Prudentes e Contentes, construindo a prudência para viver o contentamento. Como que nós poderemos construir a prudência na nossa vida para que o contentamento seja algo presente? E quando nós lemos na palavra de Deus, temos lá em Timóteo a palavra contentamento. Mas ao longo da Bíblia, diversas vezes, ela é utilizada dizendo bem-aventurança, bem-aventurado, feliz, alegre, contente. É aquele então que tal coisa faz.
E o texto que nós iremos conversar é o Salmo 1. Salmo 1, versículo 1 ao versículo 6, que é exatamente onde nós vamos perceber claramente quando alguém está construindo uma vida de imprudência e quando alguém está construindo uma vida de prudência, e quando alguém vai enfrentar o descontentamento e quando alguém vai encontrar na sua realidade de vida o contentamento. Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado. Aqui, desta forma, ele começa o Salmo 1, introduzindo o primeiro livro de Salmos, então, e neste momento, queridos, ele fala sobre uma busca pelo contentamento, uma busca pela felicidade. Então, ele fala sobre andar, sobre estar no caminho, sobre se assentar. É interessante que ele propõe exatamente essa realidade de buscar um caminho do contentamento. Então, quando nós buscamos o caminho do contentamento, nós sofremos algumas realidades. Então, toda vez que nós falamos assim, eu preciso ser feliz, eu preciso buscar o contentamento na minha vida. Então, quando nós tomamos esta decisão, nós temos um assédio para o erro. E aí ele fala que no caminho da felicidade, no caminho da bem-aventurança, no caminho do contentamento, por essa busca, nós seremos assediados para o erro, aonde ele vai dizer que nós andaremos no conselho dos ímpios. É onde aqueles que não têm fé, aqueles que não temem a Deus, irão tentar nos mostrar uma direção diferente, irão tentar influenciar a mente e o coração com seus pensamentos, com os seus conselhos, nos dando uma direção errada. E aí quantas pessoas aceitam os seus conselhos e andam por caminhos tortuosos, entendendo que estão construindo contentamento, mas infelizmente estão sendo imprudentes. Mas na busca do contentamento sofremos um cerco que nos pressiona, o caminho dos pecadores. Então ele fala que nós passamos primeiro a ouvir os conselhos e depois nós estamos andando no mesmo caminho deles. E aí nós sofremos uma pressão muito grande para tentar nos mostrar o caminho da felicidade, o caminho da alegria, o caminho do contentamento. E aí então a multidão começa a nos pressionar, essa multidão de pecadores começa a tentar direcionar os nossos passos, a tentar mostrar para nós um caminho que aos olhos deles é um caminho melhor. E aí então nós vivemos um cerco de grande pressão quando nós escolhemos buscar o contentamento. E uma provocação para cedermos. Roda dos escarnecedores. É hora que nós nos assentamos. É hora que nós permitimos que os nossos sonhos, que a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos sejam totalmente direcionados por aqueles que são chamados de ímpios e pecadores. E aqueles que são zombadores daquilo que Deus quer para cada um de nós. Queridos, aqui mostra etapas de construção de uma vida imprudente. Uma vida imprudente é construída a partir do conselho dos ímpios, a partir do andar no caminho de pecadores e a partir do momento que nós nos assentamos junto com os escarnecedores. E aí, queridos, a construção de nossa imprudência, ela existe um envolvimento progressivo, uma ação progressiva e uma decadência moral progressiva. Então nós vamos perceber essas etapas da nossa vida quando nós permitimos construir na nossa realidade a realidade da imprudência.
Então não é algo repentino, não é algo que acontece por nada, mas nós percebemos que ela, ao longo da caminhada, ela vai sendo construída, e aí então começa com um envolvimento progressivo, ela passa por uma ação progressiva, e infelizmente por uma decadência moral progressiva. Vamos ver essas realidades dentro do contexto do Salmo. Primeiro, o envolvimento progressivo. Ele fala de conselho, caminho e roda. Então você ouve alguém chamar, você passa a caminhar pela mesma estrada e você chega no mesmo local que eles chegariam. Perceba que aquele que segue os conselhos se encontra também no caminho errado e, quando menos percebe, está participando da roda daqueles que desprezam os ensinos de Deus. Então, esta busca desenfreada pela felicidade, pelo contentamento, e quando nós permitimos que seguir por um caminho imprudente, nós percebemos que esse envolvimento é progressivo. Primeiro vem apenas um convite, depois você passa para andar pelo mesmo caminho, e aí você se torna um igual a eles, e se assenta com aqueles que zombam dos ensinos de Deus. Mas a segunda parte da construção da imprudência é uma ação progressiva. Ele fala sobre andar, deter e se assentar. É você andar por um caminho, permitir que algo chame a atenção e você para naquele caminho, e aquilo de tal forma passou a fazer tanto parte da sua vida que você se assenta e ali passa a ser parte da sua existência. Esta é assim o destino do homem ímpio. Ele anda, para e se assenta. Ele para e dá atenção às tentações. Ao invés de fugir do pecado, ele envolve-se de tal maneira que passa a ser o seu estilo de vida. Pessoas permitem construir a imprudência porque elas permitem essa ação progressiva na vida deles. Eles passam a andar, a se deter e, como termina aqui dizendo, ao invés de fugir do pecado, ele envolve-se de tal maneira que passa a ser estilo de vida. Quantas pessoas nós conhecemos que estão passando por essa realidade, por essa ação progressiva? Elas tinham uma vida diferente, uma vida que buscava a realidade de Deus, mas por achar que a busca pelo contentamento estava em outro caminho, em outra direção, permitiram então essa ação progressiva da imprudência na vida deles. E aí, infelizmente, aquilo passou a fazer parte da existência deles. E ele fala que existe uma decadência moral progressiva. Ele utiliza a palavra ímpio, a palavra pecador e a palavra escarnecedor. Então, quando nós estamos construindo essa imprudência na nossa vida, tentando buscar por meio dela a felicidade, nós percebemos que vai ter uma decadência moral na nossa vida. E aí, queridos, a degradação é visível. Primeiro, ele apenas desconsidera a fé em Deus. O que é ser ímpio? É desconsiderar a fé em Deus. Depois ele passa a amar a desobediência, e essa desobediência é ser pecador. E por último, sua situação é de zombar do próprio Deus, que é o escarnecedor. Então, pessoas que permitem a busca pela felicidade e ela escolhe construir a imprudência na vida delas, essa decadência moral vai ser progressiva. Primeiro, elas começam a desconsiderar a fé em Deus. Não é tão importante participar de um culto online, não é tão importante fazer parte de uma comunidade local, não é tão importante assim o que Deus fala na palavra, então não é tão importante orar, ler a palavra, ouvir uma mensagem, não é tão importante assim fazer a vontade de Deus. E aí essa pessoa se inclui na questão do pecador, da desobediência, e ela passa a viver nos seus próprios preceitos, nos seus próprios princípios. E aí ela atinge um grau maior. Quando a culpa vem, quando o sentimento de arrependimento vem, mas ela não quer voltar a buscar a Deus, ela então se torna alguém que vai zombar do próprio Deus. E ela zomba da igreja, ela zomba da palavra, ela zomba da fé, ela zomba da sua própria história, o tempo que ela construiu na presença de Deus e na comunidade cristã. Queridos, essa ação de decadência moral progressiva. E como nós falamos no início, por que pessoas continuam andando na imprudência, mesmo percebendo que no final as coisas serão ruins? Sabe por quê, queridos? Porque a imprudência nos engana. Primeiro, o crescimento contínuo.
Eles são como a palha que o vento dispersa. Queridos, essa palha é exatamente aquela folha que cobre o fruto. Então ela continua crescendo. A palha não é algo que cresce longe do fruto, mas exatamente por crescer junto com o fruto, passa a ser enganado. Então, quantas pessoas são como palha? Porque acreditam que o crescimento contínuo que ela está tendo na vida, tudo vai bem. É a construção da casa na areia. Outro engano, a proximidade do fruto. Então a palha ela cresce exatamente abraçada com o fruto. Então, por estar perto do fruto, ela acaba sendo enganada pelo fato de que ela achar que ela está no caminho certo. Mas, queridos, a alegria da colheita. No dia da colheita, é exatamente quando ela vai ser colhida junto com o fruto. E aí então é o grande engano da imprudência. Ela está crescendo junto com o fruto, ela está pertinho do fruto, e no dia da colheita ela está sendo colhida junto com o fruto. Mas o grande problema é que a palha, o vento vem e a dispersa. Queridos, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, quando nós somos enganados pela imprudência, pastor, mas a minha vida está boa. Pastor, mas o meu casamento está legal. Pastor, parece que melhorou quando eu deixei de ir para a igreja. Pastor, parece que as coisas ficaram mais simples quando eu deixei de ouvir a mensagem. Pastor, agora vivendo da minha forma, do meu jeito, aparentemente eu estou muito melhor e mais feliz. Queridos, é exatamente o engano que a imprudência produz em cada um de nós. Nós achamos que estamos crescendo, nós achamos que a proximidade do fruto tudo está bem, a colheita vai chegar e nós seremos colhidos juntos, mas é o que a palavra de Deus fala, que é exatamente o trigo e o joio. Nós seremos separados na hora da colheita. É nesta hora que a perdição vem, é nesta hora que o vento dispersa, é nesta hora que nós percebemos o tempo que nós estamos perdendo através da imprudência da nossa vida. E quais são as consequências de nossa imprudência? Primeira consequência, a impossibilidade de profundidade. Uma vida baseada na imprudência, ela é como a palha. Não tem como construir raízes, não tem como firmar os seus pés. Nós seremos lançados de um lado para o outro, porque é a vida apenas firmada na superficialidade. Impossibilidade de estabilidade. O vento dispersa. O fato de não estar ligada à raiz, o fato de não estar afirmado em algo que possa lhe dar estabilidade e segurança, é essa a realidade, que não vai ter estabilidade. Mas outra consequência, a impossibilidade de prosperidade. O texto nos fala que não será bem-sucedido. Por mais que a aparência, por mais que o sinal do que está aparecendo ali, parece que está tudo bem, queridos, a palavra de Deus nos diz que o caminho da imprudência, quem segue esse caminho não será bem-sucedido. E a impossibilidade de felicidade. O texto nos diz que as suas folhas murcham. Vem o abatimento, vem a tristeza, vem o fim de todas as coisas. Queridos, a consequência da nossa imprudência é essa realidade. Há uma impossibilidade de profundidade, de estabilidade, de prosperidade e de felicidade. Mas a palavra de Deus no texto que nós lemos diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mais um texto que nós encontramos as duas realidades: a prudência de mãos dadas com o contentamento, mas a imprudência de mãos dadas com o descontentamento. O prudente, o Senhor conhece o seu caminho; o imprudente, o seu caminho perecerá. Queridos, quando nós lemos o Salmo 1, nós percebemos que a diferença entre o ímpio, entre o caminho certo e o caminho errado, entre o caminho prudente e o caminho imprudente, é exatamente a fé. A fé é o que diferencia o prudente do imprudente. Quando o texto fala ímpio, é aquele que literalmente é sem fé, é aquele que desconsidera a fé. Então, a diferença entre você ser prudente e a diferença entre você ser imprudente é exatamente a realidade
da fé. Mas qual fé? Qual é a fé para que você e eu possamos nos tornar justos? Para que no nosso caminho nós possamos ser chamados de justos? Qual é a fé que nós encontramos na palavra de Deus para que nós possamos andar no caminho dos justos? Olha o que diz Romanos 5, 1 e 2. Justificados. O que é justificados? É se tornar justo. E como que nós nos tornamos justos? Pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Queridos, é exatamente na realidade da fé, é na fé do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus, é andar na fé na pessoa de Cristo Jesus, é andar por fé em relação àquilo que Cristo fez por nós, é que nos torna justos. E é isso, qual é a importância da nossa vida? É a oportunidade que nós recebemos de traçar, de trilhar o caminho dos justos. É mediante a fé em Cristo Jesus que você e eu podemos então construir a realidade da prudência na nossa vida. Então nós podemos sair do caminho da imprudência e passar a construir, a partir da pessoa de Jesus, o caminho da nossa prudência. Da mesma forma, nós vamos encontrar 3 realidades de como construir a prudência na nossa vida. Fala de 3 mudanças. A mudança no nosso posicionamento, nos nossos referenciais e na maneira que nós praticamos a nossa fé. Então, se nós queremos abandonar o caminho da imprudência, o caminho do ímpio, o caminho que nos leva à destruição, e aprender a construir o caminho da prudência, que nos prepara para o contentamento, nós precisamos mudar essas 3 realidades na nossa vida, a partir da pessoa de Jesus. E o primeiro, a mudança do nosso posicionamento. Olha o que o texto diz do Salmo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Aqui não é uma árvore que nasceu por acaso junto à corrente de águas. É uma árvore que foi plantada com o objetivo claro de ser cuidada, de ser regada por aquela água, de ser protegida por aquela água, de poder então continuar com vida exatamente pela sua proximidade daquela água. Querido, essa árvore então ela é plantada junto à corrente de águas. Para um israelita era recordar a promessa e o êxodo. Então, quando o salmista fala que é uma árvore plantada, é exatamente um judeu, quando lia esse texto, logicamente ele era transportado na sua mente, lembrar exatamente da promessa quando eles estavam no Egito, que Deus iria libertar aquele povo e a libertação daquele povo em direção à terra prometida. Então, um povo que lá em Abraão, Gênesis 12, Deus chama Abraão e faria dele uma grande nação e daria a ele uma terra, e aí esse povo, no meio da caminhada, eles se tornam escravos no Egito, e Deus promete libertar aquele povo do Egito e transportar aquele povo do Egito, da escravidão, do sofrimento, da dor, da angústia. Eles transportariam daquele local para colocar numa terra ampla que manava leite e mel. Queridos, essa é a realidade do povo de Deus. Era quando Deus transportava de um lugar de sofrimento e os colocava num lugar que encontrariam a paz, encontrariam um sustento. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Assim como nós estávamos presos ao nosso pecado, a vida de imprudência era a raiz da nossa realidade, era uma marca da nossa vida vivermos de forma imprudente, porque nós éramos como escravos do pecado, nós estávamos habitando o império das trevas. Mas na pessoa de Jesus Cristo, nós somos libertados e nós somos plantados agora junto à corrente de águas, nós somos plantados agora junto ao reino do Filho do seu amor. Queridos, e aí então aonde nós somos plantados? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Então nós construímos a prudência a partir do momento que nós temos uma clara consciência que nós já não somos mais escravos do pecado, mas agora nós vivemos enxertados na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos agora firmes e plantados na pessoa de Jesus, e quem permanece em Jesus e Ele permanece em nós, nós daremos muito fruto, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Então, se nós queremos construir a nossa vida com prudência, o primeiro passo a ser dado é envolver-se com a pessoa de Jesus, é crer que nós estamos em Cristo Jesus. Queridos, mudança de posicionamento. Abandone o pecado, abandone a injustiça e abrace a fé na pessoa de Jesus, e nele nós daremos muito fruto. Mas a convicção de uma nova realidade que traz novas possibilidades. Essa nova realidade em Cristo nos traz novas possibilidades. Segundo, uma mudança em nossos referenciais. Olha o que diz o texto. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A grande questão é: quais são os nossos referenciais em busca da felicidade? Quem são os nossos influenciadores? Quem influencia a nossa vida quando nós queremos buscar a felicidade, quando nós queremos buscar o contentamento? O autor diz que os ímpios, pecadores e escarnecedores são alheios aos valores do Evangelho. Quem tem influenciado a nossa vida? São os ímpios, são os pecadores, são aqueles que escarnecem de Deus. Ou seja, os nossos influenciadores são aqueles que estão alheios aos valores do Evangelho. São eles que nos orientam quanto à felicidade, ou é a palavra de Deus? Aonde o jovem Timóteo recebe essa carta de Paulo, que diz: sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que nos concede sabedoria. É a palavra de Deus que orienta os nossos passos. É a palavra de Deus que determina o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos ensina como relacionar-se com esposa a esposa. É a palavra de Deus que nos ensina como cuidar e tratar os nossos filhos. É a palavra de Deus que nos ensina sobre a importância da espiritualidade, sobre a importância de valores que irão reger a nossa vida. Queridos, quando nós queremos construir a prudência, é preciso mudar o nosso referencial. Não mais andar segundo os ímpios, pecadores e escarnecedores, mas andar de acordo com a palavra de Deus. A convicção de novos referenciais que geram novas realidades. Quando é a palavra de Deus o nosso referencial, o nosso influenciador, novas realidades passam a fazer parte da nossa vida. E por fim, queridos, a construção de nossa prudência é uma mudança na praticidade da nossa fé. Lembra que eu falei que entre o saber o que fazer e o fazer é a prudência? É exatamente a praticidade da nossa fé. É ver o que está acontecendo e saber o que deve fazer. E colocar em prática é exercitar a nossa fé. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o que a palavra de Deus fala em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mais uma vez, a prudência andando de mãos dadas com o contentamento. Se eu quero viver o contentamento, eu pratico a palavra de Deus. Mas se eu não praticar a palavra de Deus, eu serei imprudente. E como fruto da imprudência, eu estou enganando a mim mesmo. O que isso significa, queridos? O que significa a praticidade da nossa fé? Primeiro, recusar propostas. Nós temos que estarmos atentos o tempo todo e recusar propostas que nos são feitas, que tentam nos desviar do caminho, que tentam nos fazer agir de forma imprudente.
Então, pessoas que andam no conselho dos ímpios, elas precisam aprender a recusar propostas, aquelas mensagens que chegam, aqueles convites que nos são feitos, aquela proposta que aparece e nós sabemos claramente que aquilo nos conduzirá por um caminho perigoso. Nós temos que aprender a recusar propostas. Mas nós temos também que aprender a evitar lugares. Não se detém no caminho dos pecadores. Lugares que irão impedir a prática da nossa fé. Lugares que irão apenas trazer prejuízo moral, prejuízo relacional para a nossa vida. Lugares que irão nos desviar da vontade de Deus. Lugares onde nós não poderemos exercitar a nossa fé. Esses lugares devem ser evitados. Não se deter no caminho dos pecadores. E não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí, queridos, infelizmente, para que nós possamos viver uma vida de prudência, nós teremos sim que nos afastar de muitas pessoas. O fato de afastar dessas pessoas não é deixar de ser amigo, não é se tornar uma pessoa antipática, uma pessoa grossa, uma pessoa que não tem pessoas do seu lado. Mas, queridos, afastar-se de pessoas quanto aos seus valores, quanto aos seus princípios, os seus preceitos, e pessoas que o tempo todo nos trazem para baixo, pessoas que o tempo todo destroem os nossos sonhos, pessoas que o tempo todo tentam apenas tirar a nossa visão do que Deus quer para cada um de nós. É preciso afastar-se de pessoas que tentam nos conduzir por caminhos maus, caminhos desastrosos. É preciso sim que essas pessoas deixem de influenciar a nossa vida. Quantas pessoas têm trazido dor e tristeza pelo simples prazer que elas têm de fazer isso? Queridos, é uma palavra pesada, é uma palavra dura, mas é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Não andar no conselho, recuse propostas, evitar o caminho dos pecadores, evite lugares, não se assentar na roda daqueles que escarnecem sobre Deus. Se afaste dessas pessoas, se afaste de influências negativas que têm influenciado a sua fé e têm impedido que você viva o que Deus quer para que você viva para Ele. A convicção de novos posicionamentos que geram novas práticas na nossa vida. Queridos, a construção de nossa prudência é uma mudança em nosso posicionamento. Uma mudança em nosso posicionamento traz novas possibilidades. Nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E quando nós vemos esta mudança posicional na nossa vida, isso traz para nós novas possibilidades. Uma mudança em nossos referenciais, o que gera novas realidades. Então, quando nós escolhemos mudar os nossos referenciais, não mais os ímpios, não mais os pecadores, não mais os escarnecedores, mas os nossos referenciais agora é a palavra de Deus, o que tem na palavra de Deus. E isso gera na minha vida e na sua vida novas realidades. Uma mudança na praticidade da nossa fé. Quando nós entendemos que aquilo que nós recebemos da palavra de Deus deve ser colocado na prática. O que nós cremos, o que nós compreendemos, o que Deus fala para fazer, nós temos que fazer, nós temos que pôr na prática. E isso gera em nós novas práticas. Este é o caminho da construção da prudência na vida de cada um de nós. Um novo posicionamento, novos referenciais e uma praticidade da nossa fé. E aí, queridos, a grande marca da prudência na nossa vida, o que nós aprendemos a partir do Salmo 1, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esta é a marca da prudência. Nós passaremos sim por um tempo de sequidão, nós passaremos por um tempo onde as coisas podem não acontecer da melhor maneira. Mas a certeza que nós temos, se nós estamos construindo a prudência na nossa vida, nós seremos como árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo, determinado por Deus, no tempo de Deus, nós daremos o nosso fruto. E mesmo em tempos difíceis, a nossa folhagem não murcha. E olha como ele termina: e tudo quanto ele faz
será bem-sucedido. A marca da prudência é que tudo que nós venhamos a fazer, nós seremos bem-sucedidos. Queridos, que Deus abençoe a nossa vida. Que nós possamos entender que prudentes e contentes, prudência e contentamento andam de mãos dadas. E quando nós entendemos isso, nós deixamos de construir a imprudência na nossa vida e passamos a construir a prudência. E a prudência começa numa relação pessoal com Cristo Jesus, entregando por completo a Ele o nosso coração, crendo que Ele é o nosso Senhor e o nosso suficiente Salvador. E a partir dele, nós podemos construir a nossa vida com prudência. Que Deus nos abençoe e que Deus conduza a nossa história. E lembre-se, a prudência precisa ser praticada desde o início. Que Deus coloque isso no nosso coração e construa essas novas realidades em cada um de nós. Quero orar com você e quero orar por você, para que Deus nos dê sempre a capacidade de buscar a sabedoria e orientação para construirmos esta ponte chamada prudência. Entre saber o que fazer e como fazer, é preciso seguir pela ponte chamada prudência. E ela precisa ser construída para que a construção da prudência nos conduza, então, ao contentamento. Vamos orar, queridos? Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua condução. Que possamos, ó Deus, buscar a sabedoria do alto para viver de forma prudente, para alcançarmos o contentamento na nossa vida. Ó Deus, se alguém, ó Pai, que ouviu esta mensagem e que tem construído a vida de forma imprudente, que o Senhor, ó Deus, coloque no coração delas o arrependimento e o desejo de mudança. E se alguém que tem construído a vida de forma prudente, firma os pés e firma o coração dessas pessoas, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque cremos que por meio da Tua palavra, o Senhor constrói em nós novas realidades e nos conduza por um caminho prudente, ó Pai. Faz isso por amor do Teu nome. E como igreja, nesse momento nós oramos e intercedemos por todas as igrejas. Sabemos que hoje, como na nossa cidade, foi determinado mais uma vez o fechamento das igrejas, em cima da hora, muitas já preparadas para o culto. Ó Deus, que os corações sejam firmes na Tua presença, que nós cristãos possamos amar o Senhor de todo o coração, entendendo, Deus, que a nossa fé, a maneira prudente de viver a nossa fé, vai além dos tempos. É importante a congregação? Importante sim. Mas se nesse momento nós não podemos, diante da realidade da pandemia, que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de forma prudente, exercitar a nossa fé. Abençoe, Deus, a todos aqueles, ó Pai, que estão enfermos, estão internados em UTIs e enfermarias, os seus familiares, ó Deus, seus amigos. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos aqueles que pela marca também da pandemia têm sofrido questões emocionais, financeiras, relacionais, espirituais. Que o Senhor abençoe e construa novas realidades nessas vidas. E também oramos pelos enlutados. Que o Senhor traga conforto e consolo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos dê uma semana debaixo do Teu paternal cuidado, e que ao longo da semana possamos refletir sobre esta mensagem e construir de forma prudente a nossa vida. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a intercessão, o poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.